Boa noite, Ponte Fortaleza. Gostei do boa noite. Não foi um boa noite de segunda, mas foi um boa noite de Feliz Dia das Mães, né? Então, nós estamos aqui nessa celebração especial, honrando a vida de tantas mulheres que marcaram a nossa história, ainda marcam a nossa história. E para não fugir desta liturgia de apresentações, eu sou o Johan, filho da Maria Tereza. E minha mãe, para mim, representa, ela já está com o Senhor, né? Então a foto é um pouquinho antiga. Minha mamãe partiu para estar com o Senhor quando eu tinha 23 anos de idade, há 16 anos atrás. E minha mãe, para mim, representa hospitalidade. Então, todos que iam na minha casa, através da alegria da minha mãe, do coração generoso da minha mãe, rapidamente... minha mãe, ela fazia com que essas pessoas se sentiam em família, né? E eu me lembro demais que nos últimos momentos também de vida, as pessoas que iam ao hospital visitá-la também recebiam essa hospitalidade, eram ministradas e saíam dali com muito ânimo e alento, né? Então essa mulher marcou e marca a minha vida. E essa foto também tem uma outra mulher, que é a tia Daisy, que a minha mãe, nos últimos dias antes de partir, me entregou como um filho do coração para esta mulher que faz parte da nossa comunidade. Tia Deise, para mim, representa fé e fidelidade, marcas da avó Didi, que hoje são evidências de um testemunho poderoso de uma mulher que abençoa tanta gente, né? Como pastor é difícil fazer homenagem para as mães, né? Porque eu também sei que no meio da igreja eu também recebo muitas orações de mães, muitos abraços de mães, muitos puxões de orelhas de mães. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem usado muitas mulheres na comunidade para poder cumprir esse papel e trazer ao meu coração esse acolhimento, né? Também quero deixar uma mensagem especial, uma palavra, né? Talvez esse seja um dia de saudade para você, como é para mim. Um dia de ausência, de saudade, mas nós temos a certeza da parte da palavra de Deus, que nós vamos até falar sobre isso hoje, mas Deus não nos deixa órfãos, né? Então a Bíblia diz, ainda que meu pai me abandone, ou minha mãe me abandone, ainda que eu tenha falta do meu pai e da minha mãe, o Senhor não nos abandona. Isso é uma consolação do próprio Espírito de Deus, mas isso também é Deus levantando pessoas que jamais vão substituir estas pessoas que passam pela nossa vida e marcam a nossa vida, mas Deus levanta pessoas que podem exercer também este papel e este amor para conosco. Então fica a nossa homenagem para todas as mamães. Quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos prosseguir com a nossa série de mensagens, estudando este livro. Fica o incentivo para que você possa, ao longo da semana, ler o livro de Atos, gastar algum tempo entendendo, meditando. Essa é a série mais longa da Ponte, nós nunca fizemos uma série tão longa assim, sobre a Igreja de Jesus. Então, vamos ler do verso 1 ao verso 13 nesta noite, certo? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus
como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Quero te convidar a fechar os teus olhos, se você quiser e puder, para um tempo de oração. Pai, nesta tarde, nesta noite, onde nós estamos celebrando, em gratidão, a vida de mulheres que marcam profundamente a nossa história e que servem de um apontamento para aquilo que representa o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que nos serve, que nos abençoa. Nós também queremos, nesse instante, abrir o nosso coração e a nossa mente. E a nossa oração é para que o Senhor fale conosco, nos dando entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a ponte diz: amém. Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais acerca do Espírito Santo. Se você perdeu o domingo passado, gostaria de incentivar você a assistir a mensagem. Mas nós conversamos ali no primeiro capítulo dessa série sobre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito. E agora, mais uma vez, nós estamos diante de um fenômeno que está acontecendo a partir do derramar do Espírito. O fenômeno de homens galileus, homens simples, homens improváveis, homens iletrados, falando a uma multidão, e o fenômeno é que enquanto esses homens pregavam o Evangelho, cada um que ali estava, ouvia esta mensagem na sua língua materna. O Espírito de Deus, quando nós fazemos um recorte atual das experiências com o Espírito Santo de Deus, olhando especialmente para o que está sendo publicado de forma massiva nas redes sociais, nós temos um retrato muito caricato, um retrato de experiências que são muito estranhas, muito malucas, muito esquizofrênicas. Pessoas que rodam, sobem, voam, falam coisas que ninguém entende, entregam possíveis previsões, mudam a entonação da voz, usam palavras que não cabem no nosso vocabulário. E existe um quê de um estranhamento misturado com um temor, e as pessoas que parecem que mais espirituais, elas precisam, para que elas possam ser, elas precisam ser mais estranhas. E quando a gente tira um recorte da internet, é um tanto quanto assombroso falar acerca do Espírito Santo de Deus. Então aqui me cabe um dever de tentar voltar com vocês, não para esse retrato escandaloso e esquisito que nós estamos olhando, esse estigma de que a experiência com o Espírito de Deus é uma coisa estranha. Meu dever hoje é olhar à luz da palavra de Deus e tentar compreender juntamente com você as marcas, a evidência, a promessa do Espírito de Deus, para que nós possamos compreender de forma clara o que a Bíblia diz, e não o que esses recortes estranhos apresentam como experiências espirituais. A primeira coisa que nós podemos conversar são acerca de algumas virtudes que nós temos quando nós somos batizados no Espírito Santo. E o que é ser batizado no Espírito Santo? Não é você ter uma manifestação de uma língua que você fala e desconhece, não é isso. Quando eu e você, nós somos batizados pelo Espírito, quando nós temos a capacidade de render a nossa vida a Jesus. E quando nós confessamos os nossos pecados e nós estamos acreditando que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz e ressuscitou, nós estamos ali sendo batizados pelo Espírito de Deus. Por que nós estamos sendo ali batizados? Porque a própria Bíblia diz, nós vamos também falar sobre isso, que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a experiência de um batismo no Espírito não traz esse estranhamento, mas vem consigo algumas virtudes. E a primeira delas é o que nós podemos chamar de autarqueia. Autarqueia é a palavra no grego que vai se referir
a esse estado de alma que todo cristão batizado, cheio do Espírito, habitação do Espírito, ele experimenta. O que seria essa autarqueia? É o que a Bíblia diz na tradução para o português acerca de um contentamento. O cristão, ele consegue atravessar este mundo caótico, as dores e os desafios que o interpelam, ele consegue atravessar isso, ele consegue transpor isso, porque ele tem um consolador que no momento da aflição e da angústia, este consolador, essa autarqueia, essa virtude do Espírito, nos coloca de joelhos, mas também nos coloca de pé. Então, a primeira virtude que nós podemos destacar à luz deste Espírito Santo, e nessa experiência de um batismo com este Espírito, é o contentamento. É uma alma serena de quem não se perturba com esse mundo caótico, porque tem a habitação do Paráclitos, do Espírito de Deus. Existe um verso muito conhecido, o profeta Ageu, a gente canta isso e não sabe às vezes a referência, né? Mas a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. O que o profeta Ageu estava falando? Do que ele estava se referindo? Algumas pessoas que estavam vivendo naquela época estavam achando que o templo que fora destruído, o templo que Salomão reconstruiu ou ergueu, que fora destruído, este templo agora precisava ser reconstruído. As pessoas daquela época, elas se referiam àquele momento da história, o desafio da reconstrução de um novo templo, como cumprimento dessa promessa. Só que aquele povo, se você for estudar, eles gastaram os recursos que Deus havia dado. E eles não conseguiram construir uma estrutura que se comparava com o templo de Salomão. E esta própria estrutura, que é o templo de Jeroboão, é a estrutura que Jesus olha e diz, olha, eu vou destruir e construir o templo em 3 dias. Eu vou acabar com isso. E aí, eu acho que isso causa uma pulga atrás da orelha daquele povo na época, dizendo assim, peraí Jesus, como assim? A glória do segundo templo é maior do que a da primeira, mas agora o Senhor está dizendo que o Senhor vai destruir isso? O que estava acontecendo? Jesus estava dizendo, e estava se referindo, e não estava desfazendo o que Ageu disse, Jesus estava esclarecendo. Porque a glória do segundo templo era maior do que a da primeira, porque Jesus não estava olhando para o templo de Jeroboão, entendendo que esse templo era a segunda casa. Jesus estava dizendo, quando disse, destruirei e reconstruirei o templo em 3 dias, ele estava dizendo que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque o nosso Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Jesus estava se referindo a cada cristão batizado pelo Espírito Santo, sendo cheio do Espírito, como essa grande glória da segunda casa. Então, batizados e cheios do Espírito, a primeira virtude, nós temos essa autarqueia, nós temos este contentamento. O Espírito de Deus, ele traz a nós esta resiliência. Uma outra coisa oriunda da presença manifesta do Espírito de Deus em nós, são as virtudes do nosso caráter, que vai sendo conformado com o caráter de Jesus. Então a Bíblia faz apontamentos no livro de Gálatas, dizendo que aqueles que têm o Espírito de Deus, eles têm frutos desse Espírito. Frutos dos quais transformam a nossa natureza, conformando a nossa natureza, segundo a natureza de Jesus. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus, ela não pode ser uma pessoa estranha, esquisita, que faz coisas que os outros olham e dizem assim, meu Deus, mas que negócio é esse? Eu tenho até medo dessa pessoa, eu não estou entendendo o que essa pessoa está fazendo. Não. Uma pessoa cheia do Espírito, ela é cheia do jeito de Jesus de se viver. E quando Jesus andou nessa terra, ele era confundido, sabe com o que, gente? Com uma pessoa comum. Uma pessoa normal. Jesus era gente, Jesus era humano.
Então, a segunda virtude aqui é o caráter de Cristo que é formado em nós, frutos do Espírito que vão nos formatando conforme Jesus Cristo. E a terceira virtude, acerca de sermos batizados com esse Espírito, e nós podemos ver isso no nascimento, no seio da igreja, e isso se manifesta até hoje, são as sensibilidades relacionais afetivas. Eu e você, nós temos um senso, quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, é um senso de comunhão, de fraternidade, que nós nos sentimos como de família. Quem faz isso é o Espírito de Deus, esse elo familiar que a igreja tem, de se tratar como irmãos e irmãs, tendo a possibilidade, aquelas mães que porventura perdem seus filhos, elas têm a possibilidade de representarem mães para outros filhos que acolhem nesta comunidade ou em tantas outras comunidades, e assim nós vamos experimentando essa sensibilidade que nos leva a esses afetos e nos faz uma família da fé, muito maior do que nós. Eu me lembro que quando a Ponte estava no seu primeiro ano, nós nos reuníamos no 7 de setembro, e no Dia das Mães, um domingo como este, eu chego no 7 de setembro, para encontrar a igreja, e eu sou recepcionado pelo Gilberto, marido da Sônia, já passou dos 70, cabelinho branco, e o Gilberto olha para mim e diz: meu pastor, bom dia, e ele tira assim de trás um presente e me entrega. Eu fiquei surpreso com aquilo e disse: Gilberto, mas o que é esse presente aqui? Ah, pastor, hoje é dia das mães, e você é uma mãe para mim, me dê um abraço. Estas são as sensibilidades que nós experimentamos, e isso é fruto do Espírito de Deus em nosso meio. Horas eu posso representar uma mãe para o Gilberto de 70 anos, horas o Gilberto me representa um conselheiro, me representa um pai, me representa um irmão na fé. Nós não acreditamos muito nessa história de uma hierarquia espiritual, de pais espirituais, como alguém que tem uma cobertura sobre você, porque nós entendemos que o Espírito ele trabalha nesse âmbito de uma família, e desses afetos que formam elos na família da fé. Então, a pergunta que fica diante disso, e desse primeiro entendimento dessas virtudes, se nós temos um Espírito que habita em nós e que nos consola nas tensões, nas dificuldades, se nós temos frutos desse Espírito que são gerados em nós para que nós possamos parecer como Cristo, se nós temos esse privilégio de comunhão, de, através dessa sensibilidade dos afetos, formar família da fé, a pergunta que vem é: por que tanta animosidade no nosso meio? Por que tanta ansiedade? Por que tanta perturbação de alma? Por que tanta violência? Por que tantas relações fraturadas no meio da comunidade? Por que tanta dificuldade de perdoar? Por que tanta amargura? Ao passo que essas celeumas elas crescem e se espalham no meio da comunhão do povo de Deus, nós também começamos a ver essas tendências vamos enfiar programação religiosa nas pessoas, metodologias religiosas, experiências religiosas, e vamos atribuir que a experiência é capaz de transformar a vida do ser humano. Equívoco. Se nós estamos com uma agenda religiosa repleta de atividades, de experiências, se o nosso calendário religioso está robusto, mas se nós ainda continuamos a viver relações fraturadas, andando ansiosos, perturbados na nossa alma, talvez nós precisamos começar a conceber a ideia de que o que Deus tem para nós não é uma estratégia religiosa, mas é sim o seu Espírito. E que de nada valerá as experiências religiosas sem esse batismo e essa compreensão das virtudes do Espírito de Deus. E aí, esse é um texto que é usado muitas vezes
para as justificativas estranhas, quando nós falamos das experiências do Espírito Santo. Eu gostaria de olhar mais uma vez para esse texto e tentar trilhar e pavimentar um caminho com vocês, para que nós não possamos mais andar de forma incompreensiva do que é a evidência do Espírito. Porque muitas vezes as pessoas olham para esse texto e elas pensam assim: Espírito Santo, qual é a evidência? Estranheza. Qual é a evidência? Línguas estranhas. Vamos olhar para o texto. Quando a gente olha para o texto, o verso 1, presta atenção nisso. Todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, um vento, encheu toda a casa, e sobre cada um deles, nos primeiros 3 versos, nós estamos vendo uma repetição aqui. Vocês conseguem identificar no texto? Pode passar. Prosseguindo, no verso 6, ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pode passar. Verso 8. Então, como ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna. Qual é o apontamento que nós podemos ver para dizer a evidência do Espírito no nosso meio? Qual seria esta evidência? O teólogo N.T. Wright, ele diz isso. Observe que Lucas está enfatizando no livro de Atos que todos estavam juntos num só lugar. E o Espírito então vem para quê? Para promover a união e não a divisão. Então o Espírito de Deus, a evidência do Espírito é que nós somos pelo Espírito nivelados, ajustados como um corpo perfeito, onde cada um tem o seu papel para um pleno funcionamento que é coletivo. Por isso nós não podemos atribuir que a evidência do Espírito, ela causa divisão no nosso meio. É por isso que nós não podemos olhar para esses recortes e dizer quem é cheio do Espírito é quem fala o que ninguém entende, nem quem está falando entende o que acontece. Nem quem está experimentando sabe do que aconteceu. É uma êxtase, é uma euforia que chega a ser confuso. As pessoas não sabem o que estão falando, elas não sabem o que está acontecendo. É uma transcendência que a consciência ela é suprimida. Então isso não é, ou não parece ser, a evidência do Espírito no texto em Atos capítulo 2. O que parece então ser a evidência? Não é a confusão, mas é a compreensão. A ênfase do texto não está na fala dos galileus. A ênfase do texto está na escuta daqueles estrangeiros. Então, nós estamos vendo que a evidência aqui não é a estranheza de uma pessoa que ela era improvável, iletrada, ela era semi-analfabeta, alfabetizada. O fenômeno aqui não é esta pessoa que mal sabia falar a sua língua terrena, de repente falando um outro idioma. O fenômeno destacado em Atos 2 é a compreensão de todo mundo. Ou seja, a evidência do Espírito de Deus não é a supressão de uma consciência, mas é o entendimento. Nós somos batizados pelo Espírito, o Espírito desceu sobre toda a carne para que haja clareza e não confusão. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, verso 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? Experimentar e comprovar. O que nós podemos traduzir aqui? Compreender. A renovação da nossa mente nos leva não a uma confusão, a uma experiência confusa, mas nos leva a uma compreensão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então esta é a evidência do Espírito no nosso meio. Entendimento e não confusão. Entendimento e não estranheza. Compartilhamento, compreensão e não divisão e não competição. Quem é mais espiritual do que quem? Não existe isso no meio do povo de Deus, quando a evidência está sendo manifesta pelo Espírito de Deus. O que existe então é a unidade. É por isso que nós vemos várias vezes o texto repetindo, cada um som, um vento, a sua língua, é a unidade. O Espírito veio então para nos trazer essa compreensão. E quais são as consciências que nós podemos ter à luz do Espírito? O que ele faz na nossa mente? O apóstolo Paulo falou, olha, a renovação da mente, fator importante para que vocês compreendam. Então, quais são as consciências que o Espírito Santo, ele destrava na nossa cabeça, para que nós possamos desfrutar de tudo que ele tem para nós? Jesus, ele ensina isso. E a gente pode passear por alguns versos no livro de João, ouvindo palavras de Jesus, acerca das consciências que o Espírito Santo traz a uma mente que vem sendo renovada. Quais são as consciências? A primeira delas, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês abandonados, eu estou indo, mas o meu Espírito vai vir. Qual é a primeira consciência que nós podemos ter à luz de um Espírito Santo que veio? Vamos se lembrar de Jesus sendo batizado no Jordão. A Bíblia diz, ali no livro de Mateus, que quando Jesus foi batizado, que ele saiu da água, o Espírito de Deus veio na forma de uma pomba, e uma voz dos céus disse a Jesus, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Jesus diz, eu não deixarei vocês órfãos, isso é o eco desta voz que veio sobre o Jordão e sobre o próprio Filho de Deus. Quando nós temos uma consciência visitada pelo Espírito, nós temos essa convicção, eu não estou à deriva, eu não sou órfão, eu não sou abandonado, eu sou filho, eu sou filha amada de Deus. Então isso é uma consciência que nós temos somente através do Espírito. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a primeira consciência que nos é expandida, eu sou amado. Quando o Espírito de Deus, ele nos batiza e faz de nós morada, a consciência, essa renovação da mente muda, eu sou amado. Eu não sou um desastre na natureza, eu não sou um plano furado, eu não sou alguém que está aqui para atrapalhar todo mundo, eu não sei porque eu existo, eu não vivo, eu não preciso estar debaixo dessas crises. Por quê? Porque o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Importante se dizer, o texto de Romanos 8 nos coloca também numa perspectiva coletiva. Presta atenção nisso. Somos amados. Somos amados. Não é eu sou amado, Deus é meu, eu sou do meu Deus. Não, 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 não. A evidência do Espírito é o que, gente? A unidade. É a compreensão de que Deus está tornando um povo, uma comunidade, para se tornar uma família em Deus. Então, o primeiro fundamento desta consciência expandida, do amor de Deus por nós, ele também está nos atrelando a um seio coletivo de uma comunidade. Nós somos amados. O Espírito de Deus, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aqui o nosso ego, o nosso egoísmo, ele precisa ir para a cruz. Quando Jesus ele fala acerca de eternidade com o religioso, em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, o samaritano pergunta, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna?
Jesus pergunta: quais são os mandamentos? O que você sabe? E Jesus diz: como você vive isso? O religioso, ele sabia a decoreba da lei. Mas na hora de conversar sobre como ele vivia, o que a lei estava dizendo, o religioso não sabia para onde ir. Tanto é que ele devolve a pergunta para Jesus, dizendo: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola famosa, a parábola do bom samaritano. E nessa parábola nós conseguimos ter esta dimensão, dessa ação do Espírito que muda a nossa mente. Nessa ideia de que agora, como filho de Deus, nós estamos no lugar do somos. Não mais no lugar do isolamento ou da singularidade, nós somos. E a história que Jesus conta é a história de um samaritano que trabalhava a semana inteira em Jerusalém, depois ele viajava por mais de 8 quilômetros para Samaria, e ele levava consigo algumas coisas para a sua família, mantimentos para a sua casa, mantimentos para adorar a Deus no templo. Então, ele levava consigo aquilo que ele produziu para a manutenção da sua adoração e para a manutenção da sua família. Jesus diz que esse homem, vendo este outro que fora assaltado e que estava como morto no meio do caminho, ele para, e aquilo que ele estava levando para Samaria, para a sua família e para adorar a Deus, aquele homem deposita sobre aquele estranho. Uma das camadas que essa parábola nos incentiva nesta compreensão dos somos que o Espírito de Deus nos torna é exatamente essa. Quando um homem coloca sobre outro homem estranho os bens que ele estava levando à sua família, aquele homem está passando por uma experiência espiritual de poder ver num estranho alguém que lhe pertence. Olhar para alguém dizendo assim: a gente não tem o mesmo sangue, eu nem sequer sei o seu nome, mas existe um elo de compromisso que eu preciso destinar a você coisas que eu estava levando à minha família. Curioso pensar que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim: nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros. Parece ser uma alusão a essa parábola desse viajante. Agora em Cristo nós somos membros da família de Deus, é o que acontece na parábola. Então, primeira consciência, é o amor de Deus que nos torna somos amados. O universo não é mais vazio e sem forma, não é mais escuro. A minha vida não é mais solitária, eu tenho um Deus que me ama e Ele me insere num contexto coletivo de irmãos e irmãs, onde quando eu estou caindo e fragilizado, Deus me visita do alto dizendo: você é filho amado e você está inserido num corpo maior do que o seu. A segunda consciência que nós podemos aprender de Jesus, João capítulo 14, verso 25. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar, nos guiará sobre toda a verdade, nos dará entendimento. Para quê? Para que esta palavra, ela faça sentido para nós. Então, o Espírito, ele está trabalhando, porque na nossa natureza humana, perdão não faz sentido, é um invasor que ele desperta todas as minhas naturezas de proteção, e eu não consigo olhar para a perspectiva e a possibilidade de abrir mão da minha vingança. Na minha natureza humana eu não consigo, mas eu estou tendo uma consciência expandida pelo Espírito, e aquilo que a minha natureza, quando se debruça sobre o texto, diz: isto é uma loucura. Algo no meu coração diz: isto é verdade, isto é real. E o que faz isso? A minha boa moral? Não. A minha inteligência? Não. É o Espírito. É o Espírito que nos convence a andar mais uma milha,
a entregar não só a túnica, mas também a capa, a oferecer a outra face. É o Espírito que nos dá essa vida de liberdade, onde nós não somos mais cativos. As ações ruins que as pessoas praticam contra nós, eu não sou mais escravo. Jesus não está ensinando quando ele diz, se você levar um tapa numa face e dar a outra, Jesus não está dando aula de espancamento. Jesus não está dando aula de subserviência, de relacionamento tóxico e abusivo, e você ficar aguentando humilhação de graça. Não é essa a aula. Então qual é a aula, Jesus? É a aula da liberdade. Você não está mais debaixo dessa lei, olho por olho, dente por dente. Em mim você é tão resolvido e você compreende tanto o amor de Deus por você, que quando alguém lhe dá uma porrada, um tapa numa face, você é capaz de romper com essa lei da revanche e da vingança, a tal ponto de dizer, bate do outro lado. Em outras palavras, você não está mais preso as maldades que as pessoas tramam contra você, agora pelo Espírito, você tem uma nova consciência. O que a Bíblia aponta como valor, na sua natureza, tudo isso era contrário, mas agora você olha e diz, isso é uma verdade, eu estou compreendendo, é isso que Deus tem para mim. É por aqui que eu vou trilhar a minha vida. São esses princípios e valores que vão balizar a minha caminhada. Somente o Espírito. O Espírito nos dá então o entendimento da palavra, da vontade de Deus revelada. João capítulo 14, verso 25. A terceira consciência que nós podemos adquirir nessa renovação de mente. Jesus disse em João capítulo 15, que quando o Espírito fosse derramado, nós seríamos as suas testemunhas. Alguém que é cheio do Espírito e tem experiências com o Espírito de Deus, tem uma vida diferente. Não porque fala um idioma estranho, veste uma roupa de alienígena, tem costumes e padrões que as pessoas lá fora olham e digam assim, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Não. São testemunhas. Porque as pessoas, à medida que reconhecem um ser humano comum, ordinário, com os pecados semelhantes, com as lutas semelhantes, elas percebem pitadas de uma graça de Deus atuando ali, que elas dizem, existe alguma coisa diferente em você. Porque você está comendo a mesma tapioca seca que eu, mas enquanto eu estou aqui murmurando, você está dando glória a Deus. Porque você está com o mesmo diagnóstico da doença terminal, mas ao invés de você estar desesperado, você está se sentindo tranquilo. Mesmo assim, aflito, mas você está sereno. Testemunhas. Não de pessoas que estão vivendo aqui como extraterrestres. Eu me lembro demais que há 10 anos atrás, eu estava caminhando para o plano do meu casamento. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntavam, Johan, vai tocar música do mundo no seu casamento? E eu dava uma risada e dizia assim, vou te contar, vem cá. Vai tocar música do mundo lá. Mas se você tiver um pendrive com música de Júpiter, de Marte, da Lua, do Sol, se você tiver o que está tocando lá, me arranja esse pendrive que a gente toca também. Serei minhas testemunhas na ideia de que nós não somos desacoplados desse mundo sombrio, nós somos chamados para que conforme esse mundo está ficando denso destas trevas, desses princípios ruins, dessa natureza violência, é aí que nós brilhamos ainda mais a luz de Jesus. Andando neste mundo, se relacionando com as pessoas, falando, não línguas esquisitas, chocando as pessoas com comportamentos estranhos, mas sendo cheios do Espírito para testemunhar a partir de compreensão, a partir de humanidade, a partir de realidade, pés no chão. A quarta consciência,
João 16, verso 7. O Espírito de Deus nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E quem cheio do Espírito, como nós encaramos esta verdade deste convencimento, quem tem o Espírito Santo de Deus, quando é revelado sobre o seu pecado, quem tem Espírito de Deus não finge e não foge. Quem tem Espírito de Deus se arrepende. Você quer saber uma língua poderosa, uma língua de fogo poderosa de quem tem Espírito de Deus? Você quer saber uma língua que as pessoas elas desconhecem, mas elas compreendem que é labareda de fogo neste mundo? Você está perdoado em nome de Jesus. Me perdoe, isso aqui é língua dos anjos. Isso aqui é uma língua estranha, mas que precisa ser dita e o mundo compreende. É esse tipo de língua estranha que um crente cheio do Espírito precisa dizer. Eu falhei com você, me dê uma outra oportunidade, me ajude a fazer algo diferente. Eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda. A minha vida perdeu o controle. Isso são línguas estranhas de quem é cheio do Espírito. Por quê? Porque a luz de um Espírito que nos convence do pecado, cheios do Espírito, o caminho é único. Não é a fuga e não é o fingimento, o caminho é o arrependimento. A luz da justiça de Deus, aqueles que são batizados pelo Espírito têm paz. Por quê? Porque nosso Cristo, naquela cruz do Calvário, tomou a nossa escrita de dívida, e Ele cancelou aquilo. As nossas feridas foram colocadas sobre Ele. Então, eu estou em paz, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Então, à luz da justiça, eu tenho paz. E à luz do juízo, eu tenho esperança. Quando as pessoas dizem para mim, vamos falar de Apocalipse, eu não tenho mais medo, eu não falo mais misericórdia para trás de mim, não, negócio de Apocalipse, fim do mundo, não. Não, eu tenho esperança. Porque o Espírito de Deus testificou ao meu espírito e nós olhamos para esta palavra, que da minha natureza seria uma mentira, mas o Espírito faz com que ela se torne verdade, e eu sei o fim da minha história. Então, diante do pecado, eu me arrependo. Diante da justiça eu descanso, e diante do juízo eu tenho esperança. E aí, vivendo assim, é nesta compreensão da evidência do Espírito, que é a nossa unidade, das virtudes que esse Espírito nos dá, o Consolador, né? Esta vida de contentamento, os frutos que Ele nos dá, a capacidade de formar elos e família e comunhão, e aí olhando para as consciências que vão sendo expandidas, aí sim, nós caminhamos para sermos testemunhas do amor de Deus. Aí sim nós começamos a testemunhar. Alguns vão crer, alguns vão compreender, outros vão dizer, só podem estar bêbados. Mas perceba, o que é dito acerca de só podem estar bêbado, não é por alguém que está cambaleando e está fora das suas consciências, não. Só podem estar bêbados no sentido de, rapaz, eles estão fazendo o que ninguém faz em sã consciência. O mundo precisa olhar para nós como comunidade e, ao se deparar com o nosso compromisso com a verdade, eles precisam dizer, ou a gente vê Cristo aqui e nós queremos dessa graça, ou eles vão dizer, estão bêbados. Eles precisam olhar para a nossa generosidade e eles precisam dizer, isso é a graça de Deus sendo manifesta para me alcançar, ou eles vão dizer, estão bêbados. Eles precisam olhar para a piedade do povo de Deus e ou enxergar em Cristo tendo piedade das suas vidas, ou eles vão dizer, estão bêbados.
Mas em nenhuma condição, em nome de Jesus, o mundo não pode olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer assim, está sapateando igual um peão, está subindo pela parede, está falando um negócio que nem ele entende, está bêbado. E não, isso não pode acontecer, porque não é esta as verdades que a Bíblia está apresentando das pessoas que são cheias do Espírito. O poder que o Espírito nos dá é o poder de sermos testemunhas. O pessoal tirou uma onda, brincou essa semana com o apontamento aí do novo Papa, e ele já chegou dizendo que a gente tinha que construir ponte, né? Então acertou, pelo menos uma vez eu estou ouvindo um Papa dizendo, estou dizendo amém, pelo menos uma coisa eu estou dizendo amém, o Papa acertou aí, construir pontes. Nós temos a consciência expandida, Deus trabalha em nós para que pontes sejam construídas. E caminhando para o fim, eu quero trazer duas experiências relacionadas ao Dia das Mães, a figura das mães, como um apontamento prático de quem crê no Espírito, entende que é batizado pelo Espírito, tem as consciências renovadas na sua mente pelo Espírito, e agora está dizendo, eu quero ser testemunha, eu quero experimentar e quero compartilhar o poder do Espírito. Primeiro testemunho, me convidaram para levar uma palavra num centro socioeducativo. Eu não sei se o nome ainda é esse. Às vezes o pessoal fica mudando, então pode ser que a minha nomenclatura ela não esteja atualizada. Mas o centro socioeducativo é o lugar onde aquelas pessoas menores de idade que cometem algum crime, algum delito, alguma infração, elas ficam em reclusão. E aí me convidaram para ir lá levar uma palavra no Dia das Mães. E aí quando eu cheguei lá, eu entrei, fiz todo aquele procedimento, entrei e me levaram para um ginásio. Chegando no ginásio, tinha mais de 100 cadeiras no ginásio. E aí assim, eu comecei a fazer uma conta. Eu olhei assim, 100 cadeiras. Aí eu olhei, tinham 10 agentes assim. Aí eu disse, 10 para 100, 1 para 10. Rapaz, aquilo começou a me trazer uma certa inquietude. O Paráclitos teve que começar a trabalhar para me contentar, porque eu comecei a ficar com receio. E aí eu olhava para os 10, olhava para 100 cadeiras, olhava para os 10 e ficava, né? Amém, vamos lá. Dali a pouco, 3 saíram dizendo assim, nós estamos indo a receber as mães. Aí outros 3 saíram dizendo, nós vamos ali tirar o pessoal do lugar, abrir lá os portões para o povo poder passar. E aí os outros 4 disseram, a gente vai pegar algumas coisas, outros 2 disseram, a gente vai pegar algumas coisas. Eu olhei para o meu lado, só tinha 2. Aí eu disse, Jesus, como é que o Senhor vai me tirar dessa? 2 para 100. Rapaz, de repente abriu ali aquela porta, aquela grade, saiu uns meninos ali, tudo menor de idade, mas assim, aquele semblante que já tinha passado os 40, povo musculoso, tatuado, saindo e olhando para mim com aquela cara de bad boy, e eu só fazendo conta, 100 para 2, 100 para 2, e agora? E eles sentando na cadeira e olhando para mim com aquela cara intimidadora, e eu dizendo, Jesus, glória a Deus, que pelo menos o celular eu tive que deixar na entrada, né? Me livra disso aqui, como é que vai ser esse negócio? Comecei a ficar aflito. Até que começou a tocar uma música. Eles não sabiam, era uma surpresa para eles. Mas as mães começaram a entrar. Rapaz, eu vi a cara do bad boy, dos bad boys sendo convertidas em caras de ursinhos carinhosos. Abraçando a mãe, chorando, mansinho, mansinho. Aquele olhar do bad boy foi para longe. Eles começaram até a dar risada para mim. Tchau, abraçado. O que é isso? O poder do Espírito de Deus.
que à medida que nos traz a paz, muda a nossa natureza, o poder que o Espírito exerce sobre nós não é de estranheza, é de compreensão. Para quê? Para que nós possamos estabelecer a paz. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. E quem é Cristo? O príncipe da paz. Estender a mão para alguém, olhar para alguém e verbalizar para esta pessoa que a paz esteja contigo. Isso não pode ser um idioma estranho, um jargão estranho, uma língua estranha. Isso tem que partir da compreensão de quem está cheio desse Espírito. E agora está estendendo esta paz a outra pessoa. E à medida que nós somos transformados e o nosso semblante vai sendo transformado, nós vamos tendo a oportunidade, pelo poder do Espírito, de trazer paz aonde há caos. Então ali naquela manhã eu pude ver o Espírito Santo de Deus agindo através de cada mamãe ali, transformando os bad boys em ursinhos carinhosos. E o segundo testemunho, Pernambuco estava vivendo um momento muito complicado do ponto de vista esportivo, pela violência das torcidas no estádio de futebol. E eles tentavam fazer várias coisas e não conseguiam remediar e solucionar esse problema. Estavam chegando na iminência de ter que perpetuar essa história de jogo sem torcida, porque era violência, era xingamento, era tapa, era pancada, era confusão. E aí chamaram um homem de Deus, empreendedor social, e disseram: a gente precisa de uma solução aqui. Esse homem falou assim: vocês estão dispostos a fazer qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu quero ter uma reunião com os líderes das torcidas organizadas. Aí o pessoal chamou, teve a reunião. Na reunião ele falou: olha, vocês estão correndo risco, vai deixar de ter torcida nos estádios, essa violência. Isso vai estragar a diversão do povo. Vocês querem isso? E aí os líderes da torcida: não. Então a gente tem que se unir aqui. A gente tem que se compreender. Vocês estão dispostos a mudar essa situação? Aí eles disseram: estamos. Vamos fazer qualquer coisa? Vamos. Pois eu quero que vocês me entreguem a lista de telefone das mães do maior número de torcedores que vocês conseguirem. O cara pediu o telefone das mães, das duas torcidas, dos times rivais. O povo não entendeu, consiga. Ele montou a rede de voluntários, mobilizou a sua rede de voluntários, e essa rede de voluntários saiu em campo, visitando estas mães, marcando uma entrevista. E a pergunta era: o que a senhora sente quando o seu filho vai para o estádio? Ah, minha filha, eu fico aflita, eu fico angustiada, eu não sei o que acontece, eu acho que meu filho não vai voltar, é terrível. Aí a pergunta: e a senhora está disposta a mudar essa realidade? Claro, se eu pudesse, nós podemos contar com a senhora. Conte comigo, o que eu tenho que fazer? Eles se organizaram. E diante de um clássico desses times rivais que foram marcados nesse estádio, este movimento juntou estas mães, colocou nestas mães colete de segurança que dividia as torcidas rivais. Naquele dia, naquele estádio, não tinha o corpo policial com o escudo, com o bastão lá para poder intimidar o povo. Naquele jogo, quem fez o cordão de separação entre as duas torcidas foram as suas mamães. Sabe qual foi o testemunho? Os caras entraram tocando aquele tambor, já xingando, ofendendo e dizendo que ia matar, que ia bater. Quando entraram no estádio, o tambor mudava o ritmo. O cara olhava, estava lá a mãe dele aqui de segurança. Naquele jogo, não houveram brigas, não houve violência física, não houve violência verbal. Quando o cara dizia: ei, juiz,
ele olhava, estava a mãe dele. Vai para a casa de Jesus. Abençoado. E pela primeira vez, na hora que havia um gol, os seguranças e a torcida comemoravam abraçados. Naquele dia não houve violência no estádio. São exemplos, símbolos do que o Espírito Santo é capaz de fazer no nosso meio, à medida que nós entendemos que nós temos poder do Espírito. É compreensão, não é confusão. É a extensão da paz, porque nós somos embaixadores. E eu termino relembrando Mateus 5,9. Felizes vocês serão quando forem pacificadores, pois desta forma vocês serão chamados filhos e filhas de Deus. Se o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, o poder desse Espírito nos faz compreender para que compartilhar a paz do Senhor. Onde quer que você esteja ao longo desses próximos dias, que você seja esta extensão, que você seja essa ponte, que Deus possa usar da sua vida, e que você tenha esta vida diante do Espírito de Deus e cheio do Espírito de Deus, que não cause às pessoas confusão, mas sim entendimento. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é aquele que coloca dentro de nós contentamento para transpor as dificuldades, as dores, as ausências. O Senhor é aquele que é o nosso Paráclitos, o nosso Consolador, que expande a nossa mente, para que nós possamos entender a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, porque o poder que Teu Espírito nos dá, não é para competir, mas é para apaziguar. Que nós possamos ser essa extensão, a partir das nossas casas, dos locais que compõem a nossa rotina ao longo da semana. E que onde nós venhamos a nos deparar com o caos, que esses lugares nos sirvam para nos colocar na dependência do Teu Espírito. Nas circunstâncias que nós não compreendemos, que isso nos coloque na dependência do Teu Espírito. Das pessoas que muitas vezes nós temos o desejo de controlar, dominar, e nós não podemos. Por mais que nós desejamos muitas vezes o bem para essas pessoas, que nós possamos ser dependentes do Teu Espírito, entendendo que existem questões, transformações, mudanças, que só o Senhor pode fazer, em nós, através de nós, nas outras pessoas. Só o Teu Espírito pode fazer. Então que nós possamos buscar e perseverar este lugar de depender do Senhor, sabendo que já somos casa de Deus, a habitação do Teu Espírito, e que à medida que nós venhamos a experimentar isso, que de nós possa ser compartilhado a extensão da Tua paz, da Tua graça. Transforma primeiramente os nossos semblantes, para que de alguma forma, se aprouver ao Senhor,
transformar também aqueles que estão no nosso redor.